No início de fevereiro, uma caravana com 80 agricultores de Irati, organizada pelo Sindicato Rural Patronal, esteve na cidade de Toledo com o objetivo de verificar as condições das estradas rurais e a maneira como a prefeitura e proprietários encontraram para adequá-las. Eu resolvi acompanhar esse grupo. Nossa visita iniciou com um café da manhã e, em seguida, a apresentação do projeto. O presidente do sindicato de lá, Nelson Natalino Paludo, e o de Irati, o Mesaque Quecote Veres, nos recepcionaram. O deputado estadual João Carlos Schiavinato, que já foi funcionário de carreira, secretário e prefeito de Toledo, iniciou esse trabalho de pavimentação há 8 anos e foi ele quem nos explicou o projeto. Eu sempre observei a dificuldade que o homem do campo tinha, a dificuldade que os governantes tinham, no momento que procedia um grande período de chuva, de você saber aonde atender primeiro e o que atender primeiro com os equipamentos do município. E no município de Toledo, conseguimos executar em 8 anos 218 quilômetros de estradas rurais pavimentadas. No mesmo modelo visto na França, o processo é assim, o procedimento ele acontece onde o município tem a oportunidade de disponibilizar em orçamento um valor para que ano a ano ele possa fazer algumas estradas rurais nesse sentido. E a prefeitura atendia quando existia um interesse dos produtores rurais. Como que isso acontece? Os produtores rurais se organizam e eles cotizam um valor, no nosso caso, iniciou-se com 30%, o custo do quilômetro era 150 mil, a prefeitura pagava 100 mil reais e o agricultor pagava 50 mil reais. E com isso os agricultores se reúnem, discutem, até sem a participação da prefeitura, para não ter interferência política nessa discussão. E os agricultores colocam esse valor de acordo com suas posses. Quem pode mais, coloca um pouco mais, aquele que utiliza mais as rodovias pode contribuir um pouco mais, ou seja, de livre arbítrio, sem a necessidade de se ter uma regra de como é feito, porque as pessoas se conhecem. E quando o município consegue uma participação do Estado e uma participação do governo federal, o governo do Estado participou muito pouco no caso de Toledo, e tivemos também a busca do recurso do financiamento internacional. Demorar 3 anos para poder assinar o contrato. E aí você pode utilizar o recurso do cidadão, do produtor rural, junto com essas outras fontes, poder viabilizar a implantação dessas rodovias. Elas só podem ser executadas em estradas que estejam adequadas, com sustentabilidade ambiental, ela não pode ter escoamento de águas pluviais, tem que ter as curvas de nível definidas nas propriedades, enfim, ela tem que compor com o meio ambiente para poder ser uma obra mais barata. Você não tenha, com um custo menor, você não tenha necessidade de ficar recuperando a estrada ou refazendo o serviço após algum período mais acentuado ou alguma chuva com maior intensidade. Veja bem, é um processo de extrema confiança. Não tem muita discussão, de muita discussão jurídica, é um processo entre as partes. E vai se investir aonde os produtores rurais estão propensos a auxiliarem. Porque se o produtor rural disser, mas eu pago tributo e a obrigação é do sistema fazer, correto, a obrigação é do sistema fazer. Mas quantas gerações nós vamos aguardar para que isso possa acontecer no nosso país? Nós fizemos lá o trabalho sob pedra irregular, em 2 trechos até relativamente extensos, e também o produtor rural, no caso do programa, ele fazia o pagamento após as 2 safras. Ele fazia o pagamento no mês de março e no mês de setembro ou outubro. Você pode fazer o serviço em 2 etapas. Primeiramente, você, com o terreno já preparado, em função do trabalho sendo feito previamente, você faz a compactação da subbase e você coloca a base de brita graduada. Faz a imprimação e pode soltar para o tráfego, fica até melhor. E você coloca a capa asfáltica lá no final do contrato para ser utilizado em definitivo pelo produtor rural. Depois, eu conversei com Ariel Zarpelon, que é estudante do último semestre de agronomia na Universidade Federal do Paraná, e José Zanlorenzi, ambos agricultores da região do Pinho,
para saber qual a percepção deles sobre tudo o que foi falado. Aqui em Toledo deu muito certo, só que levando a produtores, eles estariam falando que seria inviável para eles pela grande quantidade de impostos que eles já pagam em produtos, né? Na real, sairia muito barato e você teria uma economia no final muito grande. É caso lá no Pinho, né? O pessoal da comunidade reivindica esse asfalto há muito tempo. Não é atendido. É por isso, se entrasse com uma ajuda monetária para aquisição do asfalto, acho que seria outra conversa com o governo. José Zanlorenzi. Deu para ver que tem perspectiva boa para eles lá para darem andamento no que estão fazendo e nós tentar imitar eles um pouco também, né? Uma estratégia possível. Sim, possível. E as resistências? Vai ser complicado. É complicado. O que é mais complicado, seu ver? Agora, o que eu vou dizer que é complicado? Porque tocar de pôr a mão no bolso para tirar dinheiro? O Elcio Filipac da Serra dos Nogueiras achou as estradas do Centro-Oeste excelentes, mas ele não acredita no cultivo da terra com terraços. As estradas de Toledo é um sonho, é a realidade. São estradas rurais asfaltadas até a porta das casas. Aqui Irati é um terror. Nem as crianças conseguem frequentar as aulas. É o ônibus encalhando, é o leite estragando e também a safra de grãos e fumo que não saem da propriedade. Alguns anos atrás foi implantado curvas de níveis pela Emater. Foi um desastre, um prejuízo muito grande para o solo. Não há planejamento 100% garantido para chuvas torrenciais. Fazer curvas de níveis e terraços seria um retrocesso de 40 anos. Em Irati, eu fui procurar apoio técnico para saber quais os cuidados de manejo do solo são recomendados para terras com características de nossa região. O técnico agrícola da Emater, Décio Damolin, me deu uma aula de sustentabilidade. A questão fundamental é o seguinte: nós temos que entender que a estrutura do solo de lá é diferente do nosso aqui. O nosso é mais arenoso, né, e lá é mais argiloso. Aqui é mais dobrado, o declive é maior. E em cima disso a gente tem que aplicar não as mesmas técnicas que tem lá. São mais difíceis e alguns produtores, como eles não têm outras áreas para se trabalhar, eles trabalham suas terras que têm um declive não recomendado para agricultura, vamos dizer assim, anual, né? Qual que é o tipo de manejo que teria que ser feito aqui na nossa região? São vários, é um conjunto de medidas que tem que ser tomadas. Primeiramente, nós temos que reestruturar o nosso solo para que ele tenha uma capacidade maior de infiltração d'água e armazenamento de água. Com o decorrer do tempo, ele foi perdendo a matéria orgânica, levado pela erosão, e o solo que não tem matéria orgânica, ele não tem capacidade de armazenagem de água. Então aquela água, ela estando armazenada no solo, nas épocas que está mais seco, ela vai estar ali, a planta consegue retirar, e ela não vai escorrer para as estradas, né? Depois você faz o terraceamento e cobertura verde, né? E esse terraceamento, se recomenda hoje fazer terraço de base larga, que dê para plantar em cima, né? O que você chama de cobertura verde? Aveia, tem ervilhaca, tem tremoço, tem a mucuna. Só plantio direto não resolve o problema. Ele resolve em partes. Práticas agrícolas para conservação de solo existem em torno de umas 40. E o plantio direto é uma só. A única coisa que não se faz terraço, o produtor não gosta, porque o terraço, na verdade, ele atrapalha um pouco o manuseio de maquinário. Então fica mais difícil. Mas é uma prática que eles vão ter que começar a usar, porque senão amanhã ou depois eles vão ficar sem terra agricultável e vão produzir cada vez menos, né? E o problema não é só ficar sem estradas, né? Ficar sem estradas e sem terra para plantar. Exato. Porque a partir da hora que nós tirarmos a água da valeta, vamos dizer assim, as estradas também nós temos condição de melhorar elas, né? Porque não tem toda aquela água arada que vai escorrer lá para a estrada. A terra aqui de Irati, ela é muito rasa. Como ela é rasa, tem que conservar mais. O que é a microbacia? Uma certa região é dividida naturalmente pelos divisores d'água. O governo do estado ele já mandou essa verba. E agora que foi licitado esse material, com o objetivo de melhorar as estruturas dos produtores de leite que tem aqui em Irati. É um maquinário para fazer silagem, vão receber algumas máquinas para distribuir dejetos de animais, né, líquido.
algumas conchas para trabalhar com a silagem, produção de fontes, conservação de solo. Quantos agricultores? Qual que é a área? Olha, é um grupo de 114 produtores que residem nessas comunidades de Mato Queimado, Volta Grande e Campina de Gonçalves Júnior. O objetivo de tudo isso é para que se melhore a nossa agricultura, torne ela mais sustentável. Você quer saber mais desse assunto? Saber como foi o debate que foi realizado na Rádio Najuá em cima disso? Clique no link no final dessa matéria.